Queridos irmãos e amigos, eu desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. A mensagem de hoje, que tem como título Como nos dias de Noé, se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, dos versículos 37 ao 39. Nesse texto, Jesus deixa claro que as características da sociedade que foi destruída no dilúvio são semelhantes às características do mundo que testemunhará a sua vinda. O texto bíblico diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Conforme dito anteriormente, o texto bíblico lido nos fala a respeito da comparação que Jesus Cristo fez com a sociedade do tempo de Noé e a sociedade que testemunhará a sua vinda. Vimos no texto que nos dias anteriores ao dilúvio, os homens comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Essa colocação de Jesus mostra claramente que a sociedade dos tempos de Noé era uma sociedade muito ocupada com os compromissos do mundo, com as suas obrigações sociais e com os afazeres do dia a dia. É a característica de uma sociedade tão ocupada e tão preocupada com tudo que precisava fazer, que não se preocupava em separar um momento para Deus. Era uma sociedade que não buscava a Deus. O livro de Gênesis, no capítulo 6, nos dá mais informações a respeito da sociedade na época de Noé. Nesse texto, destacaremos os versículos 3, 5, 11 e 12. O texto bíblico diz assim: Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Conforme nós podemos ver, o mundo na época de Noé estava muito ocupado com os seus compromissos e, além disso, se mostrava carnal, violento e corrompido. A sociedade na época de Noé não se preocupava em buscar a face do Senhor, preocupando-se apenas em viver a vida, e fazia isso com práticas abomináveis diante dos olhos do Altíssimo. A maior prova de que naquela sociedade era possível andar com Deus está no versículo 9, que diz: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. É interessante nós observarmos como Noé, mesmo diante de uma sociedade tão corrompida, conseguiu ser íntegro e reto diante de Deus. Noé conseguia viver uma vida na presença de Deus. Noé andava com Deus. Em um mundo totalmente corrompido, Deus conseguiu enxergar que havia um homem fiel. No Salmo 101, versículo 6 está escrito: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. E foi isso que Deus viu em Noé. Deus viu em Noé um homem fiel na terra, um homem que andava em reto caminho. Deus viu que Noé era justo diante dele no meio daquela geração. Noé não se corrompia e não se envolvia com as práticas pecaminosas daquela sociedade. É por causa disso Deus lhe disse que o tempo do homem na terra seria de 120 anos e ordenou-lhe que construísse uma arca.
Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, está escrito que Noé era pregador da justiça de Deus. Dessa forma podemos entender que enquanto Noé construía a arca, ele também anunciava que a justiça de Deus se aproximava. O texto bíblico diz assim: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Durante 120 anos, Noé deu testemunho a respeito da justiça de Deus. Provavelmente Noé anunciou palavras de arrependimento e de conserto, mas os homens de sua época não lhe deram ouvidos. Eles viam Noé construindo a arca e é possível que eles até zombassem dele. Quantos devem ter rido de Noé e seus filhos enquanto eles construíam a arca? É possível que ele e sua família tenham sofrido até mesmo hostilidades por parte de alguns de seus contemporâneos. Mas Noé estava consciente de sua missão. Ele sabia que Deus lhe tinha ordenado fazer e ele foi obediente até o dia em que a arca ficou pronta. Depois que Noé e sua família e também os animais enviados por Deus entraram na arca, abriram-se as comportas do céu, veio o dilúvio e os levou a todos. Nesse momento gostaria de fazer 2 destaques. O primeiro é que foi Deus quem fechou a porta da arca, de modo que nem mesmo Noé conseguiria abri-la se quisesse salvar alguém. O segundo destaque diz respeito ao que Jesus Cristo disse. Eles não perceberam que Noé tinha entrado na arca. Aqueles homens estavam tão preocupados com as suas obrigações, com o pecado e com a desobediência, que eles somente perceberam que Noé e sua família tinham entrado na arca depois que o dilúvio começou. Mas agora já era tarde, não tinha mais oportunidade de arrependimento. Deus tinha fechado a porta da arca, veio o dilúvio e os levou a todos. Foi a essa sociedade corrompida que Jesus comparou o mundo que vai testemunhar a sua volta. E pelo que podemos ver, a nossa sociedade hoje está muito semelhante à sociedade da época de Noé. De um modo geral, as pessoas estão preocupadas com suas vidas, com os seus negócios, com os seus estudos, estão preocupadas em adquirir riquezas, em comprar, em vender, em casar, em dar-se em casamento e tantos outros compromissos sociais, financeiros e profissionais. Não há problemas em preocupar-se com essas coisas, pois todos nós temos compromissos com estudos, compromissos profissionais e sociais. Mas precisamos nos lembrar de Deus e de sua palavra. Os 2 grandes problemas de nossa sociedade atual é que ela está se esquecendo de Deus e de sua palavra e está se envolvendo com o pecado. A terra hoje está cheia de violência. Paulo nos fala a respeito da sociedade dos últimos dias, em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 ao 8. O texto bíblico diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade.
E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Essas são as características da sociedade na qual nós vivemos. Devemos, no entanto, como servos de Deus, tomar a mesma decisão que Noé tomou. Do mesmo modo pelo qual Noé conseguiu andar com Deus no meio de uma sociedade perversa, assim também nós conseguiremos andar com Deus no meio dessa sociedade corrompida na qual nós vivemos. É necessário, entretanto, que tomemos a firme decisão de não nos contaminarmos com o mundo e suas concupiscências. Essa mensagem permite que façamos diversas aplicações para as nossas vidas. Podemos fazer nessa mensagem uma interessante comparação entre Noé e a igreja, entre Noé e cada cristão individualmente. É pertinente considerarmos aqui que Noé é uma tipologia da Igreja de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Vejamos agora as aplicações. Assim como Noé viveu em uma sociedade corrompida, que não tinha compromisso com Deus, assim também hoje vivemos em uma sociedade corrompida que não se preocupa em viver de acordo com os mandamentos de Deus. Assim como a sociedade dos tempos de Noé não deu crédito quando ele anunciava a justiça de Deus, assim também hoje a nossa sociedade não tem dado crédito quando anunciamos o Evangelho da salvação em Jesus Cristo. Assim como Noé não se corrompeu e não se envolveu com os pecados de sua sociedade, mas andou com Deus, permanecendo justo e íntegro, assim também é possível que vivamos uma vida agradável a Deus, não amando o mundo nem as coisas que há no mundo. Assim como Noé testemunhava a respeito de um evento inédito, ou seja, um evento que ainda não tinha acontecido, que foi o dilúvio, assim também a igreja anuncia um evento inédito, que é a volta do Senhor Jesus Cristo para buscar os seus remidos. Assim como Noé dava testemunho a respeito da justiça de Deus enquanto construía a arca, assim também a igreja dá testemunho da justiça de Deus que está em seu Filho Jesus Cristo, deixando claro que aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna, mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Assim como os homens da sociedade de Noé não perceberam que ele tinha entrado na arca, senão quando veio o dilúvio, assim também o mundo somente vai perceber que Jesus voltou quando a igreja tiver desaparecido da face da terra. Assim como Deus fechou a porta da arca e não houve mais a oportunidade para que alguém se arrependesse e se salvasse do dilúvio, assim também quando Jesus Cristo voltar, a porta da graça se fechará, não havendo mais a oportunidade da salvação por meio da nova aliança em Jesus Cristo. Assim como foram salvas somente as pessoas que estavam dentro da arca, assim também na volta de Jesus, somente serão arrebatados aqueles que tiveram a experiência da salvação com Ele. Nessa aplicação, podemos dizer que Jesus Cristo é a arca da nossa salvação. Querido ouvinte, precisamos meditar profundamente no exemplo de Noé, que foi um homem justo, reto e andou com Deus no meio de uma sociedade violenta, corrupta e pecaminosa. Assim como Deus viu fidelidade em Noé, Deus também deseja ver fidelidade em nossos corações. Que possamos fazer como Noé, que possamos andar com Deus, vivendo em uma sociedade corrompida, mas sem nos corrompermos. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus e que essa mensagem continue falando aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo.